Olá, mulheres, aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar mais um tópico do livro Manual de Guerra, de Tânia Teresa e Otto Carvalho. Estamos no tópico As Armas da Batalha. Vamos lá? Oração e jejum. Primeiro, oração. A comunhão com Deus está diretamente ligada à intimidade da oração constante. A oração é a comunicação com Deus. Um relacionamento sem comunicação não gera intimidade. A oração é o canal mais íntimo de comunicação que o crente pode ter com Deus. A qualidade da comunicação determina a medida do relacionamento. Hebreus 4,16. Temos acesso ao trono da graça através da oração. Aspectos da oração bem-sucedida. João 16, 23 e 24. Ore ao Pai em nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave para abrir o coração do Pai. Marcos 11, 24 e 1 João 5, 14 e 15. Creia firmemente que Deus responde à sua oração. Oração sem fé em nada resulta. 1 João 1, 9 e Tiago 4, 10. Humilhe-se na presença de Deus. Deus se agrada de um coração quebrantado. Romanos 8, 26 e 27. Dependa do Espírito Santo. Toda oração movida pelo Espírito Santo chega ao coração de Deus. A Bíblia diz que Deus ouve as orações e recompensa o jejum. A oração tem que ser eficaz, inteligente, específica e direcionada. O texto contido em Apocalipse 5, 8 e 8, 3 a 5, mostra-nos uma cena onde as orações de todos os santos são oferecidas junto com um incensário de ouro, com muito incenso, para ser oferecido sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. Quão tremenda e quão terrível é essa alegoria, essa figura apocalíptica, tremenda para nós e terrível para os nossos inimigos. A Bíblia nos mostra que seus efeitos, quando as orações são aceitas, é arrasador. Quando nós acrescentamos a consagração aos nossos clamores, o efeito é potencializado. Deve fazer parte de nossa oração a intercessão por nossas autoridades. Elas precisam saber que podem contar com nossas orações constantes e ainda que podem nos convocar para orarmos em momentos especiais, em situações de necessidades eventuais. Em todos os escalões de autoridades deve haver uma cobertura espiritual promovida por nossas orações. Segundo, jejum, Mateus 6, 16 a 18, 7, 14 a 21 e Atos 9, 9. Arma poderosa e imprescindível para o êxito do guerreiro. Quem jejua não trabalha para Deus, trabalha com Deus. O jejum anda de mãos dadas com a oração, com a consagração e a comunhão. O jejum silencia a carne para que o espírito fale mais alto e prevaleça. Quando jejuamos, trazemos para o mundo natural aquilo que já está preparado no mundo espiritual. Atos proféticos. Na tomada de Jericó, a estratégia de Deus foi marchar ao redor da muralha, todos juntos produzindo um só grito. Essa estratégia representou a união, a ação de todos juntos unidos num só propósito. A marcha representou a obediência. Mesmo sem entender, devemos obedecer. Obedecer é fazer o que Deus mandou fazer. O grito foi o ápice do acontecimento. Deus pegou aquele som que saiu da garganta dos santos e o transformou em um torpedo contra as fortalezas do inimigo. Lembrem-se sempre que nós somos eternos e tudo em nós é eterno. E o som que sai de nossa boca é eterno e vai prosperar naquilo que é proposto. Nossas palavras criam circunstâncias. Outra ação profética semelhante foi aquela na qual Deus mandou Gideão, com os 300 homens sob seu comando, rodear o acampamento dos midianitas. À noite, e tocar trombetas, quebrar cântaros e mostrar as tochas acesas.
Disse-lhes ainda que deveriam tocar as trombetas, segurando-as nas mãos direitas e levantando as tochas acesas nas mãos esquerdas. Deveriam gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. Com essa estratégia tão inusitada, os exércitos inimigos ficaram confundidos e começaram a guerrear entre si. Gideão, com seus 300 homens, ficaram parados, certamente gritando e contemplando a confusão promovida por Deus no arraial do inimigo, vendo-os se destroçarem sem precisar lutar. Deus usou a imagem dos santos iluminados pelas tochas, que representa a palavra, as trombetas soando, representando a voz profética, e os gritos anunciando a espada de 2 gumes que corta para frente e para trás. O inimigo foi vencido sem guerra. Conforme profetizado, eles mesmos guerrearam entre si. A espada cortou a própria carne. Decretos. A palavra tem poder. Deus criou os mundos pela palavra. A palavra é Jesus. O Verbo se fez carne. Nós criamos circunstâncias pela palavra. Elias decretou: não vai chover, nem orvalhar sobre Israel. E orou com instância para que se cumprisse seu decreto. O resultado foi sequidão de 3 anos e meio. Jacó, sem saber que sua amada Raquel havia furtado os ídolos do lar de seu sogro, decretou: morra quem estiver com os ídolos do lar. Assim ocorreu a primeira morte prematura do Velho Testamento. A palavra de morte se cumpriu porque o marido é autoridade sobre sua mulher, a cobertura espiritual sobre ela. Os decretos que saem de nossa boca são sementes de acontecimentos. Devemos usar essa arma com responsabilidade e temor. Certa ocasião, um pastor de uma igreja nos Estados Unidos nos ligou desesperado pedindo oração, informando que sua mulher estava em coma em um hospital em decorrência de uma eclâmpsia pós-parto. Ministramos sobre sua vida a história de Jacó e lhe dissemos: se Jacó abriu a boca, proferiu palavra de morte para sua esposa, e se a vida e a morte estão no poder da língua, entre agora na UTI, onde está sua esposa, e profetize para ela a vida. Assim ele fez, e sua esposa saiu do coma. Agradecemos muito ao Senhor por fazer cumprir aquele decreto de vida. Assim fez Martinho Lutero quando um amigo seu estava gravemente doente. Esse homem, que era seu companheiro de lutas e viagens, estava enfrentando a morte. Quando percebeu que a morte estava vencendo a batalha, Lutero entrou no quarto do amigo e gritou: em nome de Jesus, eu te proíbo de morrer. Contam os historiadores que o companheiro imediatamente melhorou e, curado, viveu ainda muito tempo. Devemos decretar o fechamento dos centros espíritas, a salvação das pessoas, a derrota do inimigo, a prosperidade dos filhos de Deus. Depois que fizermos o trabalho de libertação de uma cidade, devemos declarar o fechamento de suas portas espirituais, proibindo os principados, as potestades e toda a autoridade das trevas que foram expulsas de voltarem para os lugares de onde saíram. Temos constatado que em muitos lugares que esse trabalho já foi feito, com o passar do tempo o inimigo voltou a tomar conta do terreno. O que já não acontecia, mas volta a acontecer. Por exemplo, o carnaval banido de algumas cidades ou bairro acabou voltando, e com maior intensidade. O território conquistado precisa ser mantido. Quando o povo de Israel estava pronto para entrar na terra prometida, Deus falou a Moisés que todas as 12 tribos deveriam ir. Isso é um comando de aliança, de todos unidos em torno de um só ideal, de um só corpo. Ainda somos um povo dividido como igreja na terra. Não falamos a mesma língua e não nos unimos em torno de um mesmo objetivo. O terreno conquistado precisa ser vigiado e não podemos esmorecer na batalha. Não podemos descansar, pois o inimigo não descansa. Quando conseguimos uma vitória, damos glória a Deus, comemoramos nossa vitória e depois cruzamos os braços como se tudo houvesse terminado. A guerra só termina com o arrebatamento. Não podemos cruzar os braços, a luta é constante. O louvor é contínuo, assim como foi estabelecido no templo para os filhos de Corá. Eles moravam nas câmaras do templo, hoje o templo somos nós, morada de Deus.
Se o inimigo voltou a ocupar o terreno já conquistado, devemos nos arrepender por não ter vigiado, pedir perdão e a misericórdia de Deus e voltar à guerra com todas as forças e todas as armas contra o adversário de Deus, nosso inimigo. Quando Neemias terminou a construção do muro da cidade e assentadas as portas de Jerusalém, ele estabeleceu os porteiros e os guardas para vigiarem as portas e guardarem e vigiarem a cidadela. Estabeleceu homens de confiança para estarem atentos contra as investidas do inimigo. Julgamentos proféticos. Podemos e devemos, sem qualquer temor, fazer julgamentos profetizando a derrota do inimigo. Toda vez que passamos pela cidade de Aparecida, abrimos a boca contra aquele demônio que amarra, cega e deixa as pessoas iguais aos ídolos que adoram. A idolatria produz uma deficiência espiritual. Assim como os ídolos, os idólatras, por se tornarem semelhantes a eles, têm pés, mas não andam, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, de sua boca não sai som. Tornam-se deficientes espiritualmente, conforme está escrito no Salmo 115. Os ídolos são iguais a espantalhos em pepinal. Daí, quando passamos por aquele tempo onde um principado da idolatria se assenta nesta nação, nós o repreendemos, ordenando que ele largue as pessoas. Declaramos que elas agora estão livres para entender o amor de Deus e o sacrifício que Jesus fez por elas na cruz do Calvário. E depois de pedirmos a Deus para que abra os olhos dessas pessoas, para que elas enxerguem o que está por trás das imagens, decretamos aquele principado que está se abreviando o tempo para que ele seja aprisionado em um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Lembramos-lhes que já está julgado pelo Senhor Jesus e que em breve será colocado em uma prisão. A unção com óleo. A unção quebra o jugo. Os guerreiros devem ser ungidos pela autoridade competente para cada missão específica. Os guerreiros devem ter seus pés ungidos quando saírem para alguma missão de guerra. Nunca devem tirar os sapatos. Encontramos situações na Bíblia nas quais Deus mandou tirar os sapatos porque o lugar era santo. Era um sinal de respeito e reverência a Deus. O inimigo precisa sentir o solado de nossas botas de guerreiros. Pisar no território do inimigo e lhe tirar os despojos é obra para valentes. Terminamos mais um tópico e até o nosso próximo áudio.